Olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Thiago Nascimento, advogado, e hoje eu quero falar com vocês sobre os desavisados vão tomar uma rasteira quando menos esperarem. Ou melhor, os desavisados e os procrastinadores. Caramba, Thiago, o que você está falando? Gente, olha só. A gente passou aí por um momento no final do ano não, já tem um tempinho já que a gente veio passando aí pelas discussões da reforma tributária e no final do ano essa reforma foi de fato aprovada. Vamos pensar aqui, vamos fazer um breve, vamos voltar um pouquinho no tempo aqui. Essa reforma tributária, pessoal, ela começou a ser discutida lá em meados de 2020. Ou seja, vocês lembram o que a gente estava passando em 2020? Por um dos piores períodos da história, ou seja, a crise da Covid-19. Veio a crise sanitária, a crise da doença, e depois dessa crise, o que a gente teve como consequência, obviamente, uma crise econômica, porque as pessoas deixaram de produzir e com isso vem a crise econômica. Então a gente veio passando por todas essas turbulências e no meio de tudo isso as discussões envolvendo a reforma tributária. E o que a maioria das pessoas desconhece como decorrência dessa aprovação. Quando a gente vai fazer a questão de tributos entre os nossos entes federativos, Tiago, quais são os nossos entes federativos? Nós temos a União, nós temos os estados e nós temos os municípios, certo? Esses são os nossos três entes federativos. Cada um desses entes, eles recolhem os seus respectivos tributos. A União tem os impostos dela, os estados têm os impostos deles e os municípios também têm os seus impostos. Na regra, deveria ser o seguinte, uma igualdade na distribuição dessa arrecadação tributária. Mas, infelizmente, na prática, gente, não é assim que acontece. Então, como reflexo dessa reforma tributária, o que nós tivemos? A balança da distribuição de tributos, ela ficou assim, ó. Aqui ficou a União e embaixo ficaram os estados e municípios. O que eu quero dizer com isso? A União ela vai arrecadar mais que os estados e municípios em razão da reforma tributária. E é aí que mora um grande perigo, e é aí onde a maioria das pessoas estão desavisadas. Por quê? Se a balança está desequilibrada, obviamente, quem saiu aí perdendo vai correr para quê? Para buscar um equilíbrio dessa balança. E quem vai pagar essa conta? Acho que não precisa ser muito esperto você dizer assim para mim. É claro, Thiago, sou eu que vou pagar e eu sou o contribuinte. Infelizmente é isso mesmo. Qual que é a bola da mesa então hoje, gente? É o seguinte, para quem não sabe, o imposto da herança, quem tem a competência para instituir esse imposto são os estados da nossa federação. Então, todos os nossos estados têm as suas respectivas leis para instituírem esse imposto. Esse imposto varia, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro pode chegar até 8%, aqui no estado de São Paulo, hoje, a alíquota máxima é 4%, mas já vai passar para 8%, nós já estamos aí com o projeto de lei na Assembleia Legislativa. Em Minas Gerais é 5%, também vai passar por 8%, enfim. Ou seja, a movimentação que a gente está vendo é a tributação sobre o seu patrimônio vai aumentar para quê? Para que o Estado possa dar uma equilibrada nessa distribuição tributária entre os entes da federação. E tem muita gente que fala assim, Thiago, isso aí vai acontecer? Já está acontecendo. Ou seja, quem tem patrimônio e está desavisado no futuro, quando for resguardar um filho, seja através de uma doação ou de um testamento, ou mesmo que deixe inventário para esse filho passar, não sei se você sabe, mas grande parte do que você tem para deixar para o seu filho vai se perder no curso desse procedimento aí. Hoje, falo para você com tranquilidade, um processo de inventário pode levar cerca de 20 a 40% de todo o patrimônio que você tem para deixar para os seus filhos. Caramba, Thiago, é muito exagero falar isso. Não é? Já cansei de ver casos envolvendo isso aqui. Sabe por quê? Porque dentro do processo de inventário existem algumas agravantes que vão elevar ainda mais o valor dessa conta. Agora pensa, essa realidade que eu estou contando para vocês, ela se dá hoje, sem os reflexos do aumento da reforma tributária. Agora pensem só quando a gente tiver alíquotas desse imposto praticamente dobrando em nossos estados. Tem gente que fala assim, Thiago, mas será que vai acontecer isso mesmo? Já está acontecendo. E outra coisa, tem gente, a maioria das pessoas acham que o aumento da herança vai ficar só aí como reflexo da reforma tributária, e não é. A gente tem um CONFAS, que é um Conselho de Política Fazendária, que é formado por todos os nossos estados. E eles, com assinatura unânime de todos os secretários de Estado de todos os nossos estados da federação,
fizeram um requerimento no Senado Federal para aumentar as alíquotas do ITCMD para até 20%. Ou seja, os estados não estão satisfeitos com 8%, eles querem mais 20%. E a gente fala, mas será que isso vai acontecer? Gente, o Senado Federal, que tem a competência para aumentar essas alíquotas, eles precisam da maioria relativa. Nós temos 81 senadores. Para a gente fazer essa aprovação, a gente precisa de 41. Desses 41, a gente precisa só de 21 votando a favor. Ou seja, é muito fácil aumentar isso aí, não é? Ah, Thiago, será que isso vai acontecer? A gente já tem propostas de senadores da República, como Cid Gomes, querendo aumentar o ITCMD, que é o Imposto de Herança, para 16%. Deu uma melhorada com relação ao CONFAS, mas mesmo assim, gente, a gente fala em herança de 16%, sobre o valor que você tem de mercado do seu patrimônio, é algo assim, surreal. O tamanho dessa conta é absurdo. E a gente tem proposta de emenda constitucional para passar para 20%, com um acréscimo de 27,5% para as pessoas que são tributadas na faixa de imposto de renda até 27,5%. Ou seja, existe uma movimentação muito grande para quê? Para tributar o seu patrimônio. Isso aí com certeza vai acontecer. Agora, não sei. Pode ser que seja amanhã, um mês que vem, um ano que vem, não sei. O fato é, quem está dormindo, silente com relação a tudo isso, e tem patrimônio para deixar para os filhos e pensa em resguardar esse patrimônio, seja resguardar o seu legado ou resguardar os seus filhos com tudo aquilo que você levou uma vida toda de trabalho para conquistar, se você está desavisado com relação a isso, olha, infelizmente, quando esse patrimônio, que será dos seus filhos por direito, for passar para a mão deles, eles vão sofrer com esse procedimento. E é o que eu estou dizendo para vocês, as agravantes que existem dentro do processo de inventário vão complicar ainda mais a situação. E aí vem o despreparo emocional, porque o inventário não é um momento, não vem no momento fácil. Então vem o despreparo emocional, vem o despreparo financeiro, que nenhuma família está preparada para enfrentar esse procedimento. Isso deságua em quê? Em brigas, desentendimentos, ou seja, uma família que é estruturada, uma família que é organizada, ela pode simplesmente se deteriorar em razão desse complicado processo de inventário. Então, toda essa história que eu estou contando para vocês, infelizmente, é o que a gente tem vivenciado. Lembrando que o atual governo, pessoal, sem querer fazer intriga política, nem é meu objetivo aqui. O atual governo, ele bate muito sobre herança. Ele fala que a gente não tem que ter herança, que herdeiro não tem que ter herança, que herdeiro tem que produzir, que herdeiro é parasita. Enfim. Então, assim, a movimentação que a gente está vendo é o quê? Tributar seu patrimônio. Quem está desavisado, infelizmente, no futuro, vai deixar a família, vai deixar os filhos sofrerem com isso aí. Tá bom? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Tem gente que fala assim, Thiago, mas e aí, você veio e falou tudo isso aqui, qual que é a solução? Simples demais. Hoje, as pessoas que estão informadas estão correndo aí para fazer um planejamento patrimonial adequado. Esse planejamento vai preservar os filhos, vai preservar seu patrimônio, vai preservar o seu legado, vai te dar uma economia tributária com muita eficiência, ou seja, seu legado de uma vida não precisa se perder e muito menos ficar à mercê de todos esses estratagemas aí políticos que eu mostrei para vocês, tá bom? Saída simples, pessoal, resolve a vida da sua família e dos seus filhos. Mas isso é para quem quer agir agora, para quem ama os filhos, para quem quer proteger a família. Para quem é procrastinador, para quem acha que o que eu estou falando é besteira, vai ficando. E no momento que menos esperar, infelizmente, vai ter a família sofrendo aí. Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Fiquem atentos aí com a nossa política, com os estratagemas políticos que a gente vem vivenciando, porque a bola da vez é o seu patrimônio. É o fruto do seu trabalho de uma vida toda. Como se não bastasse os inúmeros tributos que a gente já paga todos os dias, nosso patrimônio agora também vai sofrer com ele. Tá bom? Espero ter sido claro com vocês aqui, pessoal, trazendo informação de relevância de conteúdo para vocês aqui, que esse é o meu objetivo, porque a maioria das pessoas desconhece essa realidade que eu vivo aqui no meu âmbito profissional. Tá bom? Se eu deixei alguma dúvida, se eu não fui claro com vocês, deixem aqui nos comentários que eu volto aqui o mais breve possível te responder. Tá certo? Um grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.